Olá, este é o Cimesp no podcast. Eu sou Cris Sanches. E eu, Valéria Spers. E a gente está aqui para mais um bate-papo bacana, com foco na indústria, com foco em gestão, sempre trazendo para vocês novidades aí na área da indústria, na área da gestão, enfim, tudo que está acontecendo no meio corporativo. E hoje a gente recebe 2 ex-alunos da Valéria. Oh, que chique! A Valéria só forma gente de sucesso, né, Valéria? Graças a Deus, mas é mérito deles. É isso aí. A gente está aqui hoje, apresenta eles, Valéria, por o favor. Danilo e a Raquel, né, são casal, é um casal, né, conheceram no Unimap, certo? Sim. E tem a empresa Roer, é isso mesmo? Isso, Howard. Howard, perdão, tá vendo? Já fiz caca, tá vendo? Soluções em educação corporativa. Eu já gostei do posicionamento, né, já na marca. Vamos começar pedindo para eles contarem para a gente o que a Howard faz, né? Educação corporativa. Quais são essas soluções que vocês estão trazendo para o mercado? Bom, obrigado, né, mais uma vez pela oportunidade. Eu sou a Raquel Olegário, né, e juntos somos aí a Howard Soluções em Educação Corporativa. Nós começamos, né, através de toda a nossa experiência. Eu tenho quase 20 anos do mundo corporativo e há 4, 5 anos atrás nós decidimos fazer algo a mais, entregar algo além, né, para a sociedade, e aí nós formamos a Howard. Nós somos uma consultoria de educação corporativa, onde nós temos, né, como ponto focal o desenvolvimento das pessoas. Então, nós trabalhamos com palestras, workshops, fazemos toda a parte de educação corporativa. O Danilo pode até falar um pouquinho mais, mas é a construção efetiva, né, da universidade, de todo o processo de treinamento das empresas. E também estamos aí no mercado fazendo consultoria de negócios, onde muitos empreendedores na cidade e região vêm nos procurando para que a gente possa fazer o planejamento, né, da empresa, que é a parte da gestão, para começar certo. Então, é muito bacana poder contribuir e colaborar com esse processo aí. Muito bacana. Eu costumo dizer que a gente junta dentro dessa expertise, né? Eu, a Raquel e a outra sócia nossa, que é a Cíntia, a gente junta processo. Toda empresa precisa de processo. Toda empresa precisa de um começo, meio e fim, que é projetos. E ela não faz nada disso senão através das pessoas. Então, quando a gente fala de educação, nada mais é do que o ciclo de aprendizagem. Toda empresa aprende, isso, o Peter Senge já falava isso, né, da quinta disciplina, mas toda empresa ela é um organismo vivo de aprendizagem. Então, o que ela produz para a sociedade, a forma como ela impacta na sociedade. E a nossa abordagem assim, é que através da educação a gente consegue transformar o resultado da companhia, que uma empresa não serve só para dar lucro. O lucro é parte do negócio e precisa ter, mas ela precisa ter algo a mais, ela precisa ser presente no mercado, né, contribuir com a sociedade e contribuir principalmente com a melhoria da vida das pessoas. O que a gente faz aqui, num bate-papo, num podcast, você pode estar melhorando a vida de muitas pessoas. Então a gente acredita muito nesse modelo de aprendizagem que ele é contínuo, ele é constante, ele não acaba. Né? Vocês tocaram em 2 coisas que eu acho legal, né? Primeiro, a questão do planejamento. Né? Hoje nas empresas não tem como você fazer nada, porque o planejamento já é complicado, né? Porque as coisas mudam muito, né? Essa é uma questão. A segunda questão que você toca é essa questão da aprendizagem constante da organização. Então, se a gente toma como referência, né, essa ideia de que a organização é um ser aprendente e que o lucro é fim, não é meio, né? Ele é um fim quando você trabalha essa questão que vocês estão trabalhando fortemente. Atender bem o cliente, trabalhar com treinamento, aí você consegue o lucro por consequência, né? Então, eu acho bacana essa concepção de vocês. Num mundo em que a tecnologia cada vez ganha mais presença, mais investimento, e não se pode esquecer do lado humano, né? Eu acho que vocês trabalham com um gênero de primeira necessidade. Hoje as empresas me parecem, me corrija se estiver errada, mas as empresas, de um modo geral, não vou falar só da indústria, elas se sentem um tanto quanto angustiadas com as mudanças muito rápidas que vêm acontecendo no comportamento das pessoas, nos valores, né, nas expectativas, e se você não tem uma interface com especialistas que você traga, né, arege cultura e arege esse novo mundo que a gente está vislumbrando, eu acho que vocês atuam um pouco nessa perspectiva, não é? E vocês sentem essa angústia do empresário, do gestor? E não tem tamanho, tá? Assim, acho que essa angústia ela está presente em todos os tipos de mercados, todos os tipos de empreendedores,
desde uma grande companhia, de uma grande indústria, e você tocou na questão de segmentação. A indústria, por si só, ela já tem uma natureza mais consolidada. Quando você fala de processos, todo mundo que você se relaciona e que vem da indústria tem isso muito mais forte, porque a gente vem ali dos modelos, né, de revolução industrial, então isso é muito mais... Mas, por exemplo, você quer ver uma área que está vivendo esse dilema de forma mais ascendente ainda no Brasil, principalmente, e obviamente no mundo, é serviços. Perfeito. Porque serviços, assim, você tem um serviço novo a cada dia. Então, a nosso segmento mesmo de consultoria, a gente brinca muito nos nossos treinamentos, o nosso desafio não é competir no mercado. É que no meio dessa competição você tem que segregar algumas verdades que a gente fala. É como se você estivesse num grande clube de futebol, você olha do lado, quem que você tem para jogar junto no seu time? É o Messi. Opa, então eu tenho que jogar muita bola com esse cara para chegar perto do nível ou próximo do nível dele. O problema é que, principalmente o mercado de serviços, tem muita empresa, tem muita, falando português bem claro, tem muita gente ruim fazendo coisa. Perfeito. E o complexo não é você competir com quem é bom, competir com quem é ruim. Porque você tem que entrar no mercado, você tem que quebrar um estereótipo que existe no mercado, estou falando do nosso caso de consultoria, mas de uma forma geral, como consumidor, ele tem muito mais poder de escolha. Hoje você compra um negócio, não está feliz, você posta na rede social. Acaba com o cara, né? Você acaba com a reputação, você reverbera sendo verdade ou não. Uhum. Né? Um dos livros que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente tem alguns anos atrás saiu aquele negócio do canudo, das tartarugas, que aquilo estava prejudicando as tartarugas e tudo mais. Só que quando você vai olhar o potencial da narrativa que foi, né, implantada no negócio, muitas empresas que produzem plásticos e que não têm necessariamente a conexão com o negócio, perderam emprego. Muita gente perdeu emprego por causa de uma narrativa. Então, assim, só para ter um exemplo de como que a digitalização, a rede social, as narrativas digitais, elas influenciam nas tomadas de decisões. Então, hoje, cada vez mais, serviço está na mão do consumidor. 100% na mão do consumidor. A indústria, o tempo de resposta dela é um pouco diferente do que de serviços, mas o dilema é o mesmo, nós estamos falando de gente no final do dia. Eu digo o seguinte, que a indústria tem processo, produto, processo e gestão, né? Então, e a indústria, como vem do Taylor, Fayol, não vamos pular aqui, não vamos falar de TGA aqui, né? Mas como vem dessa estrutura, ela já vem mais ou menos arrumadinha. Precisa de muita coisa, mas esse é o trabalho de vocês mesmo, né? Pegando um pouco esse gancho, se me permite, Cris, eu gostaria de perguntar um pouquinho para vocês, para você, Raquel, em particular, quais são os principais desafios que a gente vai ter e como a gente pode equilibrar a tecnologia com a interação humana? Vocês dois, é claro, né? A Raquel deu um curso recentemente no atendimento ao cliente, que é fundamental, acho uma área assim estratégica, né? Não, é sensacional e assim, somos a favor altamente da tecnologia, aliás, é um combinado realmente entre a tecnologia e o ser humano. Nós não podemos deixar que a tecnologia ela assuma algumas coisas importantes dentro do processo da empresa e que possa garantir o sucesso dela. É aí que o ser humano entra. Então, dentro até na narrativa nossa, ao longo do curso, nós falamos exatamente isso. O empreendedor, o colaborador, ele precisa ter o conhecimento de todo esse processo e até onde, né, que não impacta o cliente final, até onde o robô, né, as tecnologias, elas possam facilitar esse processo, ajudar, mas aí aonde que ele entra com a inteligência, com todo o gingado, toda a tratativa para realmente firmar, falando especificamente, né, de um atendimento ao cliente, de um pós-venda, como que isso pode ser único de maneira que seja efetivo para a empresa e que ela consiga, no fim do dia, ter a satisfação do cliente. Aí, emendando, né, Cris, eu vou mais direcionar para o Danilo, como que você trabalha, então, a questão da inteligência emocional desses líderes, para lidar com tudo isso, né, porque ele vai ter que saber a tecnologia, lidar com as pessoas, e aí hoje a gente está tendo um problema relativamente, na minha opinião, até um pouco sério, né, Cris? Porque a gente não sabe muito lidar com a geração Z, então é uma mistura de geração, eu não gosto muito de pôr X, Y, mas é o que tá aí, né? É uma mistura na empresa de X, Y, Z, e agora daqui a pouco tá batendo alfa por aí. Então, como que a inteligência emocional pode ser trabalhada para esse líder, para lidar com toda essa esquizofrenia? Não, perfeito. E assim,
Eu compacto dessa ideia, né? Eu não gosto de segregar o discurso por geração. Nós vivemos, a geração atual, nós estamos vivendo. Nós, como pais, educadores, talvez um pouco mais velho, com o cabelo um pouco mais branco, mas a gente... Só se for você, né? tá? Nós estamos vivendo essas gerações. Então, é natural que nós, por exemplo, a gente vem do mundo analógico para o digital. E é importante ter isso em mente, porque assim, muda algumas abordagens. Então, por exemplo, a geração que chega agora é uma geração que tem mais inclinação ao digital. Não é necessariamente uma geração que entende tecnologia. Perfeito. Exatamente. Quer dizer o seguinte, vamos pegar um exemplo assim. A rede social, qualquer rede social que você for utilizar, ela é altamente intuitiva. Isso quer dizer que a minha avó de 87 anos, ela usa Instagram, Facebook, e meu filho de 14 ou qualquer outra criança de 9 anos também tem. Porque qual que é a complexidade intelectual? É você passar a tela. Então, isso não é digital, isso é interação social. Muitas vezes um jovem de 18, 17 anos não sabe mexer numa planilha de Excel. Perfeito. Então, então tem esses descompassos. Por isso que eu falo, eu começo falando da geração, porque assim, o reflexo que nós estamos vivendo hoje, o Brasil tem estudos recentes, a preocupação sua é pertinente, porque nós somos hoje o país mais ansioso do mundo. Existem dados no livro que vai ser publicado, Felicidade Líquida, você ajudou a participar da resenha, eu trago exatamente esses dados. Então, o Brasil assumiu de terceiro, hoje ele é o primeiro país com o maior nível de ansiedade. Imagina, você está falando que nós passamos o Japão e os Estados Unidos em nível de ansiedade. Somos um país ansioso. Eu entendo bem isso. Nós entendemos a crise. Aí a gente ocupa lá, em segunda classificação, nós somos o país mais depressivo. Então, o que é a depressão, o que é a ansiedade? Não sou da área de saúde, mas a gente pode pegar um corte e trazer para cá. A ansiedade é um foco excessivo no futuro. Eu estou aqui, estou querendo ver o amanhã, estou pensando no amanhã, e toda a imersão digital te proporciona esse mergulho no futuro. E a depressão é o contrário, é o aprisionamento, muitas vezes, no passado. E tem mais um detalhe, aí o Brasil entra no terceiro ranking, medalha de prata, 11, ouro, prata e bronze. No país no nível de burnout. Tá. Então, nós somos na terceiro país em burnout. Tudo isso implica dizer o seguinte, qual que é a moeda do futuro, ou o grande recurso de competência, que a gente trabalha muito isso nos programas de atendimento, programas de liderança, em toda abordagem. É justamente o camarada ou a camarada entender, né, se posicionar intelectualmente, emocionalmente, socialmente. E aí a gente fala não só da inteligência emocional, ela é a base de tudo. Mas a gente fala, por exemplo, da inteligência relacional, né, que é eu entender que dentro o exemplo que a Raquel deu de atendimento, qualquer trabalho, qualquer profissão que a gente for escolher, tem relacionamento. Sabendo disso, eu preciso entender, me conhecer, saber me investigar, me criticar, saber o quanto que eu bato fora do bumbum quando as coisas não acontecem do jeito que eu gosto, né? Tem um corte de um vídeo que eu acho sensacional, eu não lembro o nome do professor, mas depois para a gente pegar a referência, tem na internet, só você procurar a história da Branca de Neve. E ele faz a análise seguinte, falou, o que é a história da Branca de Neve? Essa história não é minha, tá? É um corte que eu estou reproduzindo que é a grande maravilha da internet. Fala assim, a história da Branca de Neve, existe uma rainha num reino que ela pergunta para o espelho, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho fala, não, tudo certo. Não tem caçador, não tem Branca de Neve, não tem nada. Aí ela vai para a segunda, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Não, beleza. Né? A rainha sai, vai lá tomar um sol, toma seu saquê, volta para o reino e está tudo em paz. Até o dia que o espelho fala, tem, é a Branca de Neve. E aí que começa a história. A rainha taca o terror no castelo, contrata o caçador, mata o porco, vai atrás da Branca de Neve. E a moral da história que esse cara reforça é assim, no que você se transforma quando você é contrariado? Ou quando você escuta um não? E a nossa vida ela é muito mais daqui. Qualquer um que está aqui pode falar. Ela é muito mais uma coleção de nãos do que de sim. Interessante, Celeste. Eu não tinha pensado nisso. É um não, né? É verdade. É muito mais um nãos do que sim. Não, você não é mais a única. Você tem alguém mais bonito que você. Muito melhor que você, fofinha. Você é muito mais inteligente. Você é muito mais relacionado. Como lidar com isso, né? Como você lida com tudo isso. E isso serve pra gente, né? Pra gente na empresa, pro próprio empresário, pra gente que tá no dia a dia. Né? Essa necessidade de você saber que a gente vive com gente, né? Então você tem que cuidar, né? Emocionalmente falando, para você lidar com o não, lidar com a disputa, né? E assim sucessivamente.
Você fala em empatia no teu curso de atendimento ao cliente, né? Sim. Aliás, vamos combinar que atendimento ao cliente é uma arte e a gente tem visto muito muito poucas obras de arte por aqui, né? Exatamente. Eu tinha que dizer isso. Eu dava aula no Senac Águas de São Pedro de marketing, no curso de hotelaria e de gastronomia. Tinha muitos alunos do Brasil todo, Senac Águas de São Pedro. E eles iam fazer compras aqui. E muitos reclamavam do padrão de atendimento que havia em Piracicaba. Né? Estou falando de varejo. Sim, sim. Né? A gente aqui representa a indústria. Mas, de uma certa forma, a gente também tem serviços dentro da indústria, né, Valéria? Também tem esse trabalho de atendimento, Tem né? muita empresa, né? Fornece O que a gente pode melhorar? O que é essa empatia, né? Como é que se desenvolve isso? Porque a última coisa que você vê, às vezes, no atendimento ao cliente é empatia, né? Como que é isso? Qual a importância disso dentro do ato de atender, Raquel? A gente tem várias vertentes, mas eu vou pegar um gancho com base até no seu comentário bastante importante, que a gente traz assim, paciência é uma arte, a gente precisa aprender constantemente. Vai haver muitas pessoas diferentes da gente, né? Naquele dia especificamente, agora se colocando, né, como o atendente, vamos dizer assim, vai vir um monte de gente no seu dia com temperamentos diferenciados e com vários tipos de problemas. E ao receber tudo isso, o mais importante, né, dentro dessa questão até que o Danilo colocou de autoconhecimento, é a gente aprender a não pegar a dor do outro, né? Nós temos que ter a empatia, se colocar no lugar do outro, no sentido de ter a compreensão e entendimento pela ótica dele, mas voltar para você mesmo e falar assim, bom, o problema é dele, não é meu. E com base nisso, fazer um excelente atendimento, independente, né, se está com bom humor ou com mau humor. Então, é trabalhar realmente o nosso comportamento. Quando a gente fala nos nossos treinamentos a respeito, né, da empatia e até fazendo um gancho com a inteligência emocional, o quanto que eu me conheço, como que eu estou naquele momento. Trazer para a consciência, né, a gente fala, traz para a consciência que as coisas ficam mais calmas e você aprende a lidar. Porque ele não está te falando, né, não está te dando se de repente usou um termo ruim lá, não é para você. Né? Ele está ali embolado naquela situação em que ele está vivendo. Né? Deixa de lado e tenta tratar aquilo com mais racionalidade, né? Com mais autodomínio. É nesse sentido que a gente fala nos treinamentos para poder trazer o melhor assim e fazer, né, a mágica acontecer. A mágica, exatamente. Porque quando a gente fala de empatia, tem muitas... Eu falei uma coisa que é muito verdade, a gente compactua com isso. Mas tem um elemento da empatia que é importante que as pessoas se esquecem. Porque assim, beleza, eu me coloco no lugar do outro. Todos nós aqui temos essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Se você passar na rua e ver alguém sofrendo ou alguém triste, você vai pensar minimamente, nossa, coitado, o que está acontecendo com ele? Mas esse não é um tipo de empatia. Isso é um tipo de espasmo que qualquer um de nós temos. A empatia, e é o que a gente fala muito isso no curso de atendimento, a empatia ela presume a ideia de preocupação. É você se preocupar com o outro, no sentido de que você precisa dar suporte, precisa atender. Mesmo uma pessoa que está na contramão do que você acredita, mesmo uma pessoa que está mais agressiva, é o ato de preocupar-se. E a gente fala muito assim, pela saúde mental sua, empatia é o ato de você se colocar no lugar do outro, mas respeitosamente voltar para o seu. Porque não adianta você se colocar e ficar lá, senão você fica naquela dor e você assume isso. E nós, brasileiros, temos muitas características que são bênçãos, mas a gente também tem desafios, né? Por exemplo, o brasileiro é um povo muito acalorado. Então, quando eu falo alguma coisa para alguém, eu tendo naturalmente a levar para a minha vida. Olha, não foi legal o seu trabalho, você não gosta de mim. Tá vendo? Então a gente sair desse ego também é um ato de... É muito interessante isso, Cris, né? Porque quando a gente ia para congresso, apresentar trabalho, aquela coisa toda, tem sempre, até lá fora, tem muita gente que vai lá para te pressionar. Os americanos, o que eles faziam? Eles escutavam a crítica, e normalmente a crítica vinha de um colega, e beleza, saía da porta, obrigada, viu? Nossa, que contribuição bacana. O brasileiro falou assim, pô, quis pegar meu aluno, né?
Né? Então, então, é uma Misturava coisa... tudo. Né? E por isso que você tem dificuldade da pessoa... eu acho que a Raquel fez um negócio bacana. Ou seja, olha, veja o problema do outro, volte para si, respira, respira, né? E vê o que você pode ajudar com relação àquela dor. O que é possível ajudar, né, Danilo? Porque se você não olha aquele problema e você fala, putz, eu não sei como fazer, então aí você vai procurar quem ajude. Você pode ajudá-lo procurando alguém que possa fazer algo por ele, né? E, o que não é fácil, né, gente? Cá entre nós, que o brasileiro gosta de se meter nas coisas. Nem um pouco. Mas vocês tocaram num assunto aqui que você lançou agora em fevereiro, um livro chamado Felicidade. Eu já adorei o nome, Felicidade Líquida. Né? Fala um pouquinho sobre esse livro, Danilo. Esse livro assim, é um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? Por que eu emprestei esse termo do Bauman, do Zygmunt Bauman, que é um filósofo suíço, e ele fala muito da modernidade líquida, né? Então, assim, a modernidade nos traz muitos benefícios. Nós somos hoje uma população, uma humanidade que sofre menos, porque a gente não tem que caçar o alimento, ele já vem pronto, a gente se comunica com mais facilidade, a gente transita nas diversas tribos com muita facilidade, só que ela implica também uma ideia de liquidez, ou seja, tudo é muito vai e volta, né? Então, as relações, por exemplo, elas são muito mais volúveis. Isso quer dizer que eu tenho muito mais chance de começar uma amizade e acabar, do que, por exemplo, lá na década de 80, década de 90, você construía um núcleo de amizade e aquilo perdurava para a vida toda. Então, pegando esse gancho do que a modernidade líquida nos traz, comecei a refletir assim, o quanto que isso implica na nossa saúde como ser humano. E não estou falando só da mental, estou falando do todo. Porque, assim, hoje o mundo digital, e o livro não é uma crítica ao mundo digital, mas ele é um alerta que traz para a gente, assim, algumas tomadas de decisões que nós temos que ter, como a gente quer se consumir as nossas interações digitais. Se você pegar a nossa rede social, eu tenho lá 10 mil amigos, mas nenhum deles eu posso ligar e falar assim, estou indo viajar, você vem cuidar do meu gato para mim? Não. Então, assim, são relações à distância, são relações que não necessariamente empregam uma relação genuína. E, ao mesmo tempo, a gente vive o mundo dos estereótipos. Com a rede social, antigamente, eu brinco assim, você admirava uma personalidade pelo que ela era, né? E essa personalidade demorava tempo para você ter acesso a ela. O jeito que ela se vestia, principalmente no Brasil. A celebridade lá nos Estados Unidos estava bombando há 3 anos, vinha para o Brasil, a gente copiava corte de cabelo e tudo mais. Hoje não, hoje é instantâneo. Só que essa instantaneidade na gente também reproduz uma falsa percepção da vida perfeita. Porque ninguém é ruim na rede social. Você não vai ver no Instagram a pessoa acordando e falar, cara, minha vida hoje está um saco, né? Tem boleto para pagar, filho que brigou comigo, eu acordei de mau humor, eu tô com... Não, ali é um recorte da nossa vida, se a gente pensar que a nossa vida é um filme, ali é apenas as melhores edições. E isso reproduz na sociedade uma falsa sensação de felicidade. Então, aquelas felicidades de autoajuda, sabe, de 10 passos para ser feliz, os 5 dilemas... A tal da positividade tóxica. A tal da positividade, eu acredito que minha vida é igual da princesa da Disney, nada contra a Dora Disney, mas assim, é impregnado na sociedade um certo imediatismo, porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. E aí, quando você começa a entrar nessa esfera do ser humano, uma coisa que eu descobri que é muito frustrante nesse livro, já dou spoiler já para quem vai comprar, é que assim, nós não somos programados para ser felizes. Não existe nenhuma razão na ciência, na biologia ou na psique que fala assim, o ser humano vem ao mundo para ser feliz. Onde é que a gente encontra esse senso de felicidade? Aí é pela capacidade do ser humano de buscar propósito. Então, nós como seres humanos, para evoluir enquanto sociedade, a gente busca minimizar a dor e maximizar o prazer. Dentro dessa minimizar a dor e maximizar o prazer é que a gente concebe a ideia de felicidade. Então, vou casar para ser feliz, vou ter um carro para ser feliz. Mas não existe nenhuma vertente que fala assim, nós somos programados, nascemos de uma divindade para ser feliz. Não, isso é uma escolha do ser humano, o ser humano que constrói esse caminho. Então, assim, dito isso, você sai um pouco daquele papel da necessidade de ser feliz. Quer ver uma coisa que eu falo sempre, e a gente vai explorar nesse livro, né? E o importante é ser feliz. Isso é uma balela de uma patifaria que não é verdade.
O importante não é você ser feliz. O importante é você ser uma pessoa boa, íntegra, e a consequência disso ser a felicidade. E ter propósito, né? Boa, se eu parto da ideia que o importante é ser feliz, o que acontece? Somos casados há 25 anos, então, para eu ser feliz, eu preciso ceder os meus caprichos, os meus prazeres. Então, qualquer outra pessoa que vier no meu relacionamento, em favor da minha felicidade, que o importante é ser feliz, eu deixo de lado um valor para mim que é importante, que é a fidelidade. Então, o importante não é ser feliz, cara pálido. O importante é você ter posicionamento. Saber que ser bom é uma virtude, é da natureza humana, e nós somos bons na medida que a gente compactua bondade com os outros. E isso faz com que a gente tenha, né, a percepção da felicidade mais sólida, mais consistente, mais duradoura. Não depender do checklist, ou da aprovação, ou da curtição, ou do like, ou do compartilhamento de alguém. Então, esse livro ele vem num momento que eu acho que a gente está vivendo um momento crítico de sociedade. A gente falou um pouco sobre saúde mental, sobre tudo é o mundo da aparência. Eu falo uma coisa com muito cuidado que eu vou falar, para não ser deselegante com nenhum profissional, mas assim, é muito comum você encontrar nos ambientes corporativos pessoas que estão doentes à base de tomar remédio mesmo pesado para poder dormir, dando feedbacks para outras pessoas. É um ciclo vicioso. Então, assim, você está doente, dizendo para os outros como é que os outros têm que operar a vida dele. Calma lá, vamos olhar para dentro de si, né, e estabelecer um pouco mais de relações genuínas mesmo, primeiro com nós e depois a outra. Então, o livro ele é esse dilema. Então, assim, não é um livro que vai dar fórmula para ninguém. Eu não gosto de fórmula, eu acho que fórmula não já fiquei feliz. É para reflexão mesmo. É para reflexão, é para tirar a pessoa da zona de conforto. Esse negócio de 25 anos de casado é verdade? É verdade. É isso mesmo? Não é modo de falar, não? Nossa, vocês começaram a namorar na faculdade, não foi não? Foi antes da faculdade? Esse é o seu 6º livro. E vocês já me deram um spoiler aqui de que vai ter um no fim do ano. Eu adorei o tema. Conta aí, e a Raquel vai estar junto, né? Na primeira parceria no livro. Conta um pouquinho. Deixa a Raquel, então, contar um pouco. Raquel. Na verdade, a gente vai falar... Bom, o nome do livro é As 3 Leis da Prosperidade. Adoro. E a ideia, né, o propósito é a gente... com todo o aprendizado que a gente vem desenvolvendo com as empresas, que a gente vem atendendo e tudo mais, nós geramos aí uma metodologia, que é com as 3 leis, e onde a gente vai mostrar um pouquinho, né, de como funciona. A gente pode já... Dá um spoiler. Eu vou falar então. Na verdade, a gente... ela é chique agora, acho que no último. É uma puxa de uma responsabilidade. Né? Então, eu assumo aí, tô bem apreensiva, né, ansiosa, enfim. Mas a gente sempre trabalha 3 pontos, né, que é o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece, e autoconhecimento mesmo em profundidade, quanto mais, né, a gente fala que a vida toda a gente tem que se autoconhecer, porque nós vamos aprendendo como lidar com a gente mesmo. E com a empresa é a mesma coisa, quanto mais a empresa se conhece, missão, visão, valores, cultura organizacional, mais ela vai tendo oportunidades de desenvolvimento. Aí depois a gente tem a parte de propósito, então é muita direção, né, onde a gente quer chegar com tudo isso, e a parte de performance, né, porque de nada adianta eu ter autoconhecimento, eu saber para onde eu vou e não entregar, né, um resultado, algo para o mundo, enfim. Então, o livro, né, a ideia é girar em torno desses conceitos. Então, é um livro que vai focar também o mercado corporativo, empresa. Que legal. Porque quando a gente fala assim, são as 3 leis da prosperidade nos negócios. A gente nichou o tema dos negócios, porque assim, é claro que a gente vai falar de negócio, mas a gente vai sempre puxar para o lado pessoa, porque negócios são pessoas. Sim. Mas essa explicação que a Raquel deu, e ela é perfeita, assim, ela é sempre orientada para os negócios. Então, por exemplo, por que a gente fala assim que é importante essa primeira tomada do autoconhecimento? Pegando exemplo, que são públicos que estão aí, tá? Vamos pegar exemplo de algumas empresas que fizeram, né, tiveram algumas iniciativas de marketing que deu nó não deu muito certo. Se você pegar, por exemplo, a Budweiser, uma marca de cerveja mundialmente conhecida e tudo mais, todos os filmes dos anos 90 que você pensar, era só a marca da Budweiser. Qual é o público da Budweiser predominante? Então, quando a Bud vai e lança uma campanha, e aí, de novo, a gente sempre fala para os alunos, sai do discurso ideológico, vamos pensar como estratégia de negócio. Quando você muda a sua estratégia de negócio sem comunicar ou sem preparar
o seu grande público, que é o grande consumidor, o efeito é reativo. Foi o que aconteceu. Na propaganda, as pessoas reagiram de forma negativa, houve um dos maiores boicotes da história, né, da empresa, e ninguém da área de marketing pensou e falou assim, não, pera lá, não, o nosso público é mais conservador, vamos nessa linha, vamos preparar o nosso público para essa transformação, que é diferente, por exemplo, de empresas de cosmético e beleza, porque ela tem que falar com todo tipo de público. Sim. Então, assim, esse tipo, quando a gente fala do autoconhecimento de dominar, se você não domina a sua mercado, matriz, quem são os seus clientes, né? Qual é a linguagem que o seu público fala, seu público envelheceu, né? Como que você envelhece junto com o seu público, né? Artista faz muito bem isso. Você pega o Justin Bieber quando ele era o garoto, quando ele foi evoluindo, o público cresceu, ele tem que crescer junto com o público e falar a linguagem de um público mais maduro. Então a gente traz tudo isso sempre para uma linguagem voltada de negócio. E isso para a indústria também super funciona, né? Porque hoje mesmo eu estava atendendo uma empresa, né? Foi bem legal, Cris, porque a empresa estava justamente falando isso. Eu preciso melhorar, porque o meu público está mais exigente. Então é isso, né? O mercado dá o tom. O mercado dá o tom. Agora, a empresa tem que estar preparada para aceitar esse tom. Se ela se achar super suprema, só né? Eu brinco sempre na última Coca-Cola do deserto, aquela arrogância, ela não consegue fazer a leitura de mercado, né? Ela se volta, né? Ela fica entrópica, né? Ela fica para dentro, né? Então fica complicado, né? Agora, a boa notícia é que a Hauer é parceira do Semesp. A Hauer é parceira do Semesp. Então, conta um pouquinho que a Hauer leva a sua expertise toda para o nosso grupo de associados. Sim, isso, sem dúvida. Na verdade, o que é legal, Cris, é que já começaram com os cursos, né? Eu acho bacana, se tudo der certo, a gente vai fomentar essa área de cursos. E também vão estar disponíveis, né? A gente já conversou um pouquinho, para talvez a gente dar alguns plantões, né? Que eu acho que pode ser um negócio interessante. Plantão é um negócio bacana. A ideia dos plantões é brilhante, tem sido bem aceita. Tem sido bem aceita, porque a empresa vai com uma necessidade, você consegue falar com uma pessoa olho no olho. Né? Porque quando você faz um curso, você pega um monte de gente. Quando você faz plantão e a pessoa agenda, ela vai lá para falar dela, realmente, né? Aquilo que ela está precisando. É quase um confessionário, né, Valéria? Eu não vou usar as palavras que estão usando hoje, Cris, que é mentoria, bababá, porque já está na cara de vaga, mas é isso. É troca mesmo. Muito né? bom. E assim, a gente acaba, né, o nosso trabalho é muito mais assim, né, a gente estava falando hoje, nós não escolhemos atender, por exemplo, casais empreendedores, não foi uma escolha pensada. Mas quando a gente começa a fazer esse trabalho, a maior parte do nosso público que vem exatamente para essas sessões. Né? Fala, olha, aquele assunto, eu queria esmiuçar um pouco mais, olha, eu estou com uma dificuldade aqui no negócio. E por que eu falo de casais empreendedores? Talvez pelo fato da gente ser casado também, né, e ser sócio em outras áreas da vida, a gente acaba tendo um trabalho muito próximo com empreendedores que estão começando, né? E geralmente casal, um quer voar, o outro quer pé no chão, né? Sempre assim, essa combinação, que é o que dá certo, né? E é isso que tem que ter. Um segura e outro voa. E a gente acaba entrando meio nesse processo, né? Meio que de assessoria, então isso é um negócio que funciona super bem. Quando a gente pensa na indústria, né? Você falou um negócio da indústria, eu acho que é interessante assim, a indústria, ela tem muito potencial nesse tipo de abordagem, porque assim, a indústria, ela, apesar de ela ter processos mais bem definidos, mas ela também tem oportunidades de mercado mais bem definidos também. Exato. Então com concorrência maior, né? Exatamente. E concorrência maior. Então ela tem que achar um nicho, tem que achar um espacinho lá. Exatamente. Forma, né? Seja pelo atendimento ao cliente, seja pelo pós-venda, seja eficiência operacional, seja pelo custo, né? É isso aí mesmo. Muito bom. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu e a Valéria. Foi muito bacana ter vocês aqui nesse... É sempre legal a gente trazer conteúdos assim, que a gente sabe quando, né, o associado, o gestor, o empresário assiste e consegue se inspirar em algumas dicas que vocês dão, em algumas reflexões. Então eu quero agradecer mesmo a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente, né, Valéria? E é muito lindo ver vocês assim nessa evolução toda, né? A professora porque eu fico muito... Eu já falei para a Cris uma vez, eu acho assim, eu tenho vários alunos que entraram na minha vida depois que eu entrei no Semesp, né? E eu fico numa alegria de ver que os alunos chegaram lá meninos, né? Meninos bem novinhos, e hoje são empresários, são pessoas que estão ajudando o outro, inspirando outros, né?
Então isso para mim, nossa, é um negócio, eu gosto de ver, sabe? Sinceramente, eu fico muito alegre em ver vocês assim. Gente, nós conversamos então com a Raquel e o Danilo Olegário, diretores da Hauer, Soluções em Educação Corporativa. Guardem este nome. E olha, compre o livro deles. Para acompanhar a gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ficar por dentro de tudo que está aqui no Cimesp no podcast, o podcast do Cimesp, tá bom? Até a próxima!